A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Já está aí, olha, preparado para ir para o trabalho, aleluias, preparado de repente para ir para sua faculdade, para ir para a escola, ou preparado, né, para fazer seus afazeres domésticos, eu não sei sobre o que você está preparado, mas uma coisa eu quero deixar aqui nessa manhã para você, que você esteja colocando Deus à frente, né, de todas as preparações do seu coração, à frente de tudo aquilo que você precisa fazer nesse dia, sobre quais atitudes você precisa tomar, sobre como proceder em diversas situações e que Deus possa, né, te dar a direção que você precisa. No momento em que colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele vem, irmãos, e entrega, né, assim como diz a palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Então, quando a gente entrega o nosso dia nas mãos do Senhor, aleluias, logo no início, né, e quando a gente acorda, o Senhor vem, né, e vai guiando os nossos passos, guiando cada minutinho do nosso dia. Então, que dessa forma seja o nosso dia de hoje. Amém? Glórias a Deus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as noites com a meditação da noite. Agora nós temos também o projeto Leitura da Bíblia em um Ano. Já estamos, aleluias, né, no 14º dia, né, que vai ser hoje. Então, que você possa estar aí, olha, acompanhando conosco também a leitura. É só você ir aí na playlist de leitura da Bíblia e se você não começou ainda, comece conosco, faz um propósito de estar meditando, aliás, de estar lendo, né, ouvindo a palavra de Deus juntamente comigo. Meus irmãos, eu peço a você a sua inscrição, peço que você deixe o seu like. Eu estou observando, né, que muitos irmãos que sempre deixavam um comentário aí para mim não estão deixando mais. E eu estou com saudade, né, do comentário dos irmãos, que os irmãos possam deixar aí também o seu pedido de oração, porque eu tenho um compromisso com Deus e com os irmãos de estar orando pela sua vida, amém? Glórias a Deus. Hoje eu convido você a estar meditando comigo no livro de Provérbios, né? Vamos matar um pouquinho da saudade do livro de Provérbios, lendo Provérbios 6, do versículo 6 ao 10. O título é Advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Pai, entregamos esse dia em tuas mãos, pedindo que o Senhor, meu Deus, nos ajude a resolver tudo o que a gente precisa, a fazer tudo aquilo que a gente propôs no nosso coração. Pai, que seja tudo conforme a sua vontade. Peço-te, Pai, uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, que o Senhor contemple a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a vontade do Senhor. Pai, que nessa hora eu tenha sabedoria do alto, eu receba unção do alto para transmitir a santa palavra do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria, né, que estamos aqui para mais essa manhã de meditação na palavra do Senhor. Essa passagem a gente leu não tem muito tempo, né? Quando a gente estava fazendo as nossas meditações no livro de Provérbios, mas o Senhor nos traz nessa manhã novamente. Então eu creio que Ele quer nos dar ali uma advertida, né? Advertir a nossa vida contra é, tudo aquilo, né, que nos faz parar, tudo aquilo que faz com que a gente tenha a nossa vida, aquele propósito que o Senhor tem para nós atrasado, né? Então, ele traz aqui esse exemplo da formiga, né? Que a formiga se prepara nos tempos ali difíceis
aliás, nos tempos mais fáceis, para que quando chegue os tempos mais difíceis, ela esteja preparado. E isso, irmãos, trazendo para a nossa vida, entra tanto no campo material, né, onde a gente deve, na hora em que a gente está ali, né, com a vida mais tranquila, de repente num emprego bom, né, com mais saúde, com mais vigor, que a gente então guarde, né, para aquele tempo difícil, porque o tempo difícil chega para todo mundo, né? O desemprego chega, a falta de saúde chega. Então, irmãos, a idade chega avançada, né? Então, Deus deixa esse exemplo aqui da formiga, porque a formiga se prepara para o tempo difícil, né? Então, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos, né? Então, a vida da formiga, ela traz outros ensinamentos também para nós, né? Ensinamentos de quê? De união. A gente vê, a gente sabe, se a gente for estudar ali, né, de acordo com a biologia, né, como que é a vida das formigas, elas andam sempre o quê? Unidas, né? Elas então, olha, não tendo elas chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento, né? Então, elas têm ali toda uma organização, elas se preparam, né, para, conforme a gente já disse, para os tempos que forem mais difíceis. E aqui diz: considera os seus caminhos e ser sábio. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, né, para a nossa vida nessa manhã é de nós estarmos, então, observando ali o caminho da formiga. Se você tem tempo, coloca aí no Google aí, ó, as características de vida da formiga, né, que você vai aprender mais ainda, né, sobre como que elas procedem para trazer para a sua vida, para trazer também para a minha vida, né? É importante que a gente faça isso. Como o nosso momento aqui é apenas um devocional, tem que ser mais rápido, né? Então, a gente fala de uma forma mais geral, né? Mas é importante que nós meditemos, sim, conforme a gente viu aqui, considere os seus caminhos, considere os caminhos da formiga, né? Para a gente aprender. Aleluias, né, irmãos? Temos também vivido dias onde fica cada um para um lado, né, irmãos? As pessoas já não têm mais aquela comunhão. Quando eu digo pessoas, eu falo num âmbito geral, né? A maior parte das pessoas, né, hoje em dia, a gente sai, né, de repente ali com uma pessoa amiga, até com um familiar, a pessoa fica só no celular, a gente não consegue mais ter aquela conversa. Se a gente para num ponto de ônibus, né, cada um no seu celular, ninguém olha para o lado, ninguém dá ouvidos mais a outra pessoa. Então, meus irmãos, a gente, como servos do Senhor, como cristãos, a gente precisa, né, andar buscando sempre a sabedoria de Deus, né, para a nossa vida, porque as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas e a gente precisa ter companheiros, né, companhia. Então, vamos fazer assim como a formiga, né, que elas andam ali em bandos, né, ali juntinhas umas das outras, trabalhando. Então, meus irmãos, é dessa forma que o Senhor nos quer, em união uns com os outros, né? E também sempre preocupado, né, assim, no sentido de ajuntarmos, né, aquilo que a gente pode ajuntar para um momento que for mais complicado, né, de nós conseguirmos, né, aquilo que a gente precisa. Então, vamos considerar os caminhos da formiga para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. É uma orientação da palavra de Deus para nós. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário, que vai acrescentar aqui, olha, ao nosso entendimento, né? O que Deus quer falar. Força da união. Formigas são animais que não param. Constroem, batalham e vivem numa sociedade super organizada por elas mesmas. Inclusive, em algumas situações, ouço o texto que lemos na forma de exortação para alguns mais acomodados, que existem por aí. Vá, formiga, ó preguiçoso. O livro Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra, de Davi Lago e Williams Douglas,
abriu ainda mais minha mente sobre o senso de coletividade e de complementariedade que temos em sociedade e como igreja. Os autores afirmam: isolada, a formiga é um animal frágil e desprotegido que pode ser esmagado facilmente com apenas um dedo, mas é na unidade que encontra sua força. Caminhar com pessoas nem sempre é fácil, somos diferentes em personalidade, jeito, histórias, ideias, etc. Porém, quando entendemos o nosso lado coletivo, não como atraso, mas como possibilidade de crescimento e cuidado mútuo, isso é ressignificado. Ouvi certa vez: se quiser chegar logo, vá sozinho, mas se quiser chegar longe, vá em conjunto. A Bíblia mostra nossa individualidade e também ressalta a importância da vida em comunidade, como lemos no versículo em destaque. O versículo é esse aqui, ó: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. E em outra citação, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Pode ser que você tenha se decepcionado com líderes, igrejas, amigos, mas infelizmente, pessoas são falhas e erram, e nós também, não é verdade? Abandonar tudo e viver sozinho é a solução? Creio que não, porque Deus está lhe chamando para pertencer a uma comunidade com diferenças e problemas. Somos diferentes, sim, porém nossa força está em sermos um só em Cristo. Que Deus nos ensine a seguirmos juntos nessa jornada, pois somos chamados a caminhar com pessoas. Sejamos cuidadosos e aprendamos uns com os outros, e todos juntos aprenderemos com o Senhor. Como igreja, somos diferentes e isso não é ruim, mas nossa força está em sermos um só em Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir.